A Europa, ela fez parte de alguma das principais mudanças que ocorreram no final do século XX e com essas muitas transformações, né, com muitas mudanças que ocorreram, principalmente na Europa Ocidental, como novas invenções, navegações, novas formas de navegações, mercantilismo, o renascimento, tudo, enfim, tudo isso mudou bastante. E a Europa Oriental, que não fazia mais parte da zona de influência da URSS, da União Soviética, ela viu 4 estados que meio que desapareceram na década de 50. A partir desses estados criaram-se 14 novos estados, como a Eslovênia, a Eslováquia, enfim, alguns desses países. E com isso, com essa chegada de novos países, a Europa Ocidental ela meio que se fortaleceu a partir daí. E inicialmente ela começou com acordos econômicos e políticos. Durante todo esse processo, a União Soviética ela não permitia que outros países meio que interferissem, meio que contestassem contra esses países que ela tinha influenciamento, a URSS. Os países que ela meio que influenciava, ela não deixava os outros países contestarem. Só que aconteceu que alguns países contestaram, aconteceu de alguns países tentarem contestar, né? E em sentido oposto, eles foram fortemente reprimidos. E no final de 70, depois de uma forte onda de greves operárias, foi criado clandestinamente na Polônia o Sindicato da Solidariedade. Podemos considerar os Balcãs uma das regiões mais complicadas da Europa, e isso há muitos séculos. Uma série de conflitos marca a história da região. A localização geográfica da Península Balcânica nos ajuda a entender muito do processo histórico dessa região. Situada no sudeste europeu, essa península é um dos principais caminhos entre a Ásia e a Europa. Ali, as culturas ocidental e oriental e seus respectivos interesses políticos e econômicos chocaram-se diversas vezes. Foi em decorrência da fragmentação do Império Romano que se estabeleceu na parte oriental um conflito cultural e religioso entre cristãos ortodoxos e católicos. Assim, apesar de serem povos de mesma origem étnica, os eslavos dos Balcãs foram se diferenciando. Por exemplo, a Sérvia e a Croácia. Apesar de falarem a mesma língua, o sérvio-croata adotaram alfabetos diferentes. Os sérvios, o alfabeto cirílico, os croatas, o alfabeto latino. Como podemos perceber, a região se transformou numa enorme confusão de povos, onde a Península Balcânica estava dividida entre o Império Turco-Otomano, que controlava a Sérvia, a Macedônia, o Kosovo e o Montenegro, ou seja, o sul e o leste, e o Império Austro-Húngaro, que dominava a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina e a Voivodina, ou seja, o norte e o oeste. Os frequentes conflitos na região só foram amenizados após a Segunda Guerra Mundial, com o governo de Joseph Broz Tito, um general e líder comunista que defendia a igualdade étnica e nacional. Com a morte de Tito, o Estado socialista até então empregado se enfraqueceu, dando espaço a novos conflitos nacionais e religiosos, que assim se seguiu em todo o território. Esses diversos conflitos despertaram na sociedade um sentimento nacionalista, que promoveu a construção e formação de movimentos nacionalistas por todo o território. Foi em busca de alternativas para uma política de integração mais ampla que, em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia.
Faziam parte apenas a França, Alemanha Ocidental, Itália, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, que mais tarde tornariam-se o G12, ou seja, Grupo dos 12.